Isabela estava parada diante da janela, observando o mundo lá fora, enquanto a casa inteira permanecia em um silêncio profundo. Não era uma manhã qualquer, era uma daquelas manhãs em que tudo parecia distante, sem cor, como se a vida tivesse sido colocada em modo lento. E pela primeira vez em muito tempo, ela admitiu para si mesma. Estava com medo. Não era um medo qualquer daqueles que a gente consegue nomear e resolver. Era um medo que não se explica, que nasce no fundo da alma e se espalha sem pedir permissão. O medo do futuro, o medo de tentar de novo depois de tantas quedas, o medo de perder o pouco que ainda restava, o medo de não conseguir ser forte mais uma vez. Isabela apertou as mãos contra o peito, sentindo um vazio estranho, como se estivesse caminhando no escuro, sem saber se havia chão logo à frente. A incerteza era sufocante, e mesmo assim, algo bem lá no fundo, uma voz quase inaudível, sussurrava: "Continua." Ela respirou fundo, puxando o ar com força como se quisesse encher não só os pulmões, mas também aquele espaço vazio por dentro. Lembrou de todas as vezes em que pensou que não conseguiria e conseguiu. Lembrou das noites em que chorou até dormir, acreditando que não havia mais saída. E no dia seguinte, de alguma forma, Deus a levantou sem que ela entendesse como. Foi então que uma verdade a atingiu com a força de uma revelação. A fé nunca tinha sido a ausência de medo. A fé sempre foi a coragem de seguir adiante, mesmo tremendo por dentro. Era sobre dar um passo quando as pernas falhavam, sobre acreditar quando a mente duvidava. Isabela fechou os olhos e, como num filme, a imagem de sua avó surgiu em sua mente. Lembrou de uma conversa antiga em uma tarde chuvosa. Aquela mulher de voz firme e olhar doce sempre dizia: "Minha filha, fé não é sentir força, é escolher confiar quando tudo ao seu redor parece ruir." E agora, anos depois, aquelas palavras ecoavam em seu coração como um abraço inesperado, um consolo que ela nem sabia que precisava. Lágrimas começaram a cair, silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, de finalmente entender que o vazio que ela sentia não era o fim da linha, era o começo de algo novo. Era o espaço que estava sendo preparado, porque antes de Deus encher, ele esvazia. Antes de Deus abrir portas, ele silencia caminhos que não são para nós. Antes de Deus mover as peças do tabuleiro, ele prepara o jogador. Isabela, então, levantou a cabeça. O queixo ainda tremia um pouco, mas seus olhos tinham uma nova determinação. Em voz baixa, quase um sussurro para si mesma e para o céu, ela disse: "Deus, Eu tô com medo, mas eu confio em ti." E naquele instante, nada espetacular aconteceu. Não houve um milagre visível, nem uma luz brilhante invadindo o quarto, nem uma resposta audível vinda dos céus. Houve algo muito maior e mais profundo, um descanso dentro do peito, uma paz que excedia o entendimento, uma certeza suave, quase imperceptível, mas absolutamente real. A certeza de que ela não estava andando sozinha. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida de Isabela não mudou da noite para o dia. Os problemas não desapareceram. O caminho à frente ainda parecia nebuloso e o futuro continuava desconhecido. O vazio ainda aparecia em alguns momentos, tentando roubar sua paz recém-encontrada. Mas havia algo novo, algo diferente na forma como ela enfrentava cada dia. Era um passo de cada vez. Uma esperança que renascia devagar, como uma pequena planta brotando depois de um inverno rigoroso. Um sorriso tímido que surgia por dentro, sem motivo aparente. E uma força que Isabela nunca soube que tinha, uma resiliência que vinha de um lugar além dela mesma. Ela entendeu, na prática, que fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre continuar caminhando mesmo sem tê-las. Fé não é sobre enxergar o caminho inteiro, iluminado e claro. É sobre dar o próximo passo, mesmo no escuro, confiando que a luz virá no momento certo. Fé não é sobre não sentir medo. É sobre olhar para o medo e dizer: "Você não vai me paralisar." Fé é exatamente isso. É quando o coração treme, mas a alma permanece de pé. Isabela começou a perceber beleza em coisas pequenas, detalhes que antes passavam despercebidos na correria e na ansiedade. O vento que batia suave na janela, o sol que entrava devagar pela manhã, pintando o chão com listras douradas, o cheiro do café recém-passado, que parecia um abraço quente, aquele silêncio que antes parecia pesado e opressor, agora
parecia a presença de Deus. E ela sorriu. Um sorriso genuíno, que vinha do coração. Pela primeira vez depois de muito, muito tempo, Isabela sentiu algo que julgava ter perdido para sempre: direção, propósito e, acima de tudo, companhia. Era como se Deus estivesse caminhando ao lado dela, em silêncio, mas presente, dizendo com cada pequena bênção do dia: eu sei que você tem medo, mas eu tô aqui, não te abandonei. E cada passo que Isabela dava, mesmo que inseguro, parecia ecoar no céu, porque ela aprendeu que Deus não busca pessoas perfeitas, super-hero da fé que nunca duvidam. Ele busca corações dispostos, corações quebrantados, mas abertos, corações que, mesmo em meio ao medo, escolhem confiar. No fundo, Isabela sempre soube que era forte, mas agora ela finalmente entendia o porquê. A sua força, a sua fé, não nasceu na facilidade nos dias de sol e céu azul. A fé dela nasceu no vazio, na dor, no silêncio, naqueles dias em que ela achou que não ia aguentar mais um segundo, mas aguentou. Porque fé, no fim das contas, não é um sentimento, fé é uma escolha. E hoje, se você está ouvindo esta história, talvez seja porque você também está vivendo esse vazio que Isabela viveu. Talvez seu coração esteja cansado de lutar, seu futuro pareça uma página em branco e assustadora, e o seu medo seja maior do que a sua força. Mas escute com atenção, com todo o seu coração. O vazio não significa que Deus te deixou. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que Ele está preparando o terreno. Significa que Ele quer te encher de algo novo, algo dele, né? Não das soluções temporárias que o mundo oferece. E significa, acima de tudo, que você não está sozinho nessa jornada. Respire fundo. Agora mesmo, onde você estiver, coloque a mão no seu peito e diga como Isabela, com a sinceridade que você tiver: Deus, eu estou com medo, mas eu confio. E então, continue, apenas continue. Dê mais um passo, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que doa, mesmo sem enxergar o próximo degrau. Porque a fé que move montanhas não é uma fé espetacular e barulhenta. É a fé de quem segue andando com o coração tremendo, mas com a alma firme na certeza: Deus continua no controle. Deus continua contigo, e o vazio de hoje é apenas o começo da promessa de amanhã. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa esperança. Fique com Deus e até a próxima.